Tá dando para ouvir bem? Bom, então estamos aqui reunidos hoje para mais uma atividade do seminário intitulado Uma Psicanálise, o que é isso, o que é mesmo isso, né? Nem lembro direito como foi o título que a gente deu, mas é sobre isso. É, que é um seminário que, que já acontece há muitos anos, né? Que eu coordeno aqui no Instituto do Campo Lacaniano, mas que esse ano a gente vem trabalhando a especificidade da psicanálise a partir levando, né, com todo o rigor, essa perspectiva do Lacan, do analista como produto de uma análise, né, de uma análise como aquilo que leva à possibilidade do advento do desejo do analista. E a gente vem se perguntando assim, qual é mesmo essa contribuição específica do Lacan, né? O que é que ele traz a partir do que foi desenvolvido por Freud e que modifica, de alguma maneira, o que é a experiência de uma psicanálise. No nosso último encontro, bom, então, para situar a Elis também, esse semestre a gente já trabalhou. Pegamos o prefácio do Albert Nguyen sobre o trabalho do Lacan, né, as contribuições do Lacan, um livro que a gente trabalhou, o prefácio dele, em que ele distribui em 4 tópicos assim essas contribuições específicas do Lacan que transformam de algo. Que ele diz que a psicanálise não poderia mais ser pensada hoje sem Lacan, a partir dessas transformações que ele traz, né, para a experiência. E aí nós vamos pegando cada uma delas. A primeira é a introdução do simbólico, né, a possibilidade de ler Freud tendo como lente, né, a questão do simbólico, da linguagem, o inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, a gente trabalhou função e campo da fala e da linguagem. Amanda e o Lincoln apresentaram para a gente o texto, né? A gente discutiu em vários momentos isso. O que é esse recurso do Lacan à linguagem, o que isso faz com a psicanálise da época, né? Que estava muito impregnada ali de imaginário, o que ele consegue com isso. Depois a gente foi trabalhar a questão do furo dessa estrutura, né? Trabalhamos um trecho do texto A Subversão do Sujeito, que é onde Lacan elabora o S de abarrados, né? Trabalhamos com esse ponto específico do grafo. Boa noite, Rafael. Trabalhamos com esse ponto específico do grafo, que é onde ele introduz essa observação, né, essa pontuação, de que nessa estrutura, né, do outro como tesouro dos significantes, a gente vê como função em campo, ele ainda fala que tudo pode se resolver em termos linguageiros, né? E como lá em Subversão do Sujeito, ele vai dizer, não é possível resolver tudo em termos linguageiros, porque esse outro também é barrado, esse outro também é marcado por essa barra. Vimos também como isso vai levá-lo por um caminho que é deixar, do ponto onde Freud deixa as coisas, né? No final de Análise Terminável e Interminável, Freud diz isso, que há uma recusa ao feminino que se impõe tanto para homens como para mulheres, não é uma questão de gênero, ao final das análises, que deixa com que alguma coisa permaneça em aberto, impedindo assim um fechamento desse final que satisfaça, né? Porque essa recusa ao feminino insiste em se relançar. E a gente vai vendo isso como, ao introduzir essa barra também sobre o outro, né, a gente discutiu um pouco isso. Como na visão IPIsta, da formação do analista, o analista teria condições de dar, né? Essa reivindicação fálica que é colocada como a inveja do pênis do lado da mulher e o protesto de masculinidade do lado do homem, leva em conta um outro que teria, né? Então, eu não tenho, mas tem alguém que tem, né? E o modelo de formação do analista que está colocado ali, o analista como sendo esses que são selecionados pela sua normalidade, né? O analista como sendo aquele que não se angustia, a separação entre o análise didática e a análise terapêutica. Então, para aqueles considerados doentes, né, os com sintomas, seria uma análise terapêutica. Para os que não têm os sintomas, mas que querem praticar psicanálise, seria só uma análise didática. E como Lacan acaba com tudo isso, vai dizer esse outro não barrado não existe, né? Esse outro que poderia, a falta com que o sujeito se depara em termos de castração precisa incidir sobre o outro também para que haja uma possibilidade de fim, né? Então, é um ponto muito específico da elaboração do Lacan que vai levá-lo à construção, né, do campo do gozo, depois o que a gente trabalhou também no último seminário, no seminário 20, como esse lugar do feminino como tendo alguma afinidade com o lugar do discurso analítico também, enfim.
Nós fomos até esse ponto, foi aí que a gente parou. Lembro que a gente trabalhou muito uma frase que ele diz lá, que existe o cadáver como significante, mas existe também a tumba. E ele diz: a tumba de Moisés está tão vazia para Freud como a de Cristo para Hegel, né? Então, assim, que há alguma coisa aí dessa tumba onde algo ressoa, né? Que aí a gente aproximou com a coisa do que o Michel Husserl trabalha, né? De que a análise da perspectiva que a gente está trabalhando aqui não resolve as coisas em termos de significação. Deixa eu só passar o código aqui da cada ponto. Não resolve as coisas em termos de significação, que a Eline vai falar disso de uma outra maneira, mas que tem a ver com isso, mas é preciso que alguma coisa ressoe no corpo, né? Transmutando alguma coisa aí dessa angústia, de alguma maneira. Bom, aí nós caminhamos até esse ponto exatamente para poder deixar um terreninho preparado para você poder falar. Então, hoje, para quem está nos acompanhando, para quem está aqui presente, nós estamos recebendo como nossa ilustre convidada, Eline Barros, que é nossa colega aqui do Fórum Fortaleza, né? Que tivemos essa satisfação de tê-la nomeada aí esse ano? Foi Ano passado. Ano passado, né? E que vem desenvolvendo já desde antes da nomeação. Na verdade, quando eu pensei no convite para a Eline, foi a partir do texto que ela escreveu para o Espaço Escola do ano passado, que ainda não tinha saído a nomeação. Não. E que era um texto que trabalhava muito essa relação do saber e da verdade. Então, o que é possível avançar pela via da verdade e o que é preciso ser tocado em termos de saber, que envolve o corpo, né? Para que haja a possibilidade no final de análise. Então, quando ela aceitou o convite, eu fiquei muito feliz porque a gente vai ter a oportunidade de ouvi-la falar a partir da experiência. Então, passar a palavra para a Eline. Deixa eu ver isso. Vou só um pouquinho mais para trás, que dá certo. Assim. Não precisa nem virar para mim. Bota assim para ficar nós duas. Mas aí você vai falar. Peraí, deixa eu botar aqui um orador para ver se melhora. Vou pedir só que vocês fechem os microfones, tá? Porque senão vai ficar alternando a tela. Escutam? O que ficou a Gabi? Ficou só a Gabi agora. Era para aparecer quem está falando na hora. Deixa eu ver aqui. Ela está fixada? Tem Tá não. um alfinetezinho. Não tá não. Aí. Marcar nós aqui que aí aparece. Eu vou botar assim, Aline, só para eu falar e as pessoas escutarem o que você está dizendo. Depois ouvir, quando for para discussão, eu ouvir. Bom, então, boa noite, gente. Uma alegria estar aqui, participando desse momento com vocês. Eu tô à vontade porque eu estou em casa, né? Assim, e foi assim que eu também aceitei o convite da Lia lá em dezembro, né? Acontece que muita coisa aconteceu de lá para cá, né? E assim, inclusive a nomeação, né? É interessante essa coisa da nomeação, porque como isso reverbera na comunidade, né? Na nossa comunidade de escola. E é justamente por isso que as pessoas se interessam em ouvir, em saber o que se passou, né? O que aconteceu aí, ou o que desaconteceu, né? Mas eu não, hoje, assim, apesar de tocar em alguns pontos, claro, do testemunho, né? Esse não é o foco principal, né? Apesar de que eu vou tocar nisso ao longo do texto, né? A questão principal é a questão da relação do saber com a verdade, tá? Eu escrevi um texto para me orientar, né? Primeiro eu pensei em falar livremente, e aí quando chegou no final de semana eu disse, não, gente, eu escrevi o que eu vou dizer, porque senão a coisa vai ficar muito dispersa, e escrevendo eu, né, persigo o caminho. Então, esse texto foi, assim, está bem quentinho, saiu do forno, na verdade, gira em torno de notas, né, entre o seminário 16 e o seminário 17. Tá? Então,
basicamente, né? Mas, bom, vou ler aqui para a gente também ter um tempo para conversar, que eu acho que foi o mais importante, tá bom? Verdade aquém dos Pirineus, ergo além. Essa é uma frase do Pascal. Bom, vejam que uma conversa de WhatsApp pode se transformar num evento, né? Foi uma conversa entre eu e a Lia, conversa sobre o meu texto, sobre o saber, sobre a verdade, sim, e a gente foi conversando, e ela disse, vem para o meu seminário, não sei o quê, eu disse, tá bom, eu vou, e daqui a pouco ela fez um cartaz, um título, e me mandou uma foto. Era sério, ela pensava que era brincadeira. O negócio virou um evento, né? Mas eu começo a minha conversa com vocês com um pequeno recorte clínico, que é assim. Ela me batia querendo que eu dissesse a verdade. Mas que verdade? Aquela que ela queria ouvir ou a que eu tinha para dizer? A frase de Pascal, essa que dá título à nossa conversa hoje, aponta para um certo grau de relativismo, como diz Lacan. Um relativismo para além dos costumes e das instituições. Um relativismo mais radical quando se trata da própria verdade. Que é a verdade, qual verdade, que pode se colocar, que pode nos introduzir a questão da ética, a ética da psicanálise. Para situá-los, vamos trabalhar hoje com as considerações de Lacan sobre a verdade, principalmente em torno dos seminários 16, de um outro ao outro, e 17, o avesso da psicanálise. Pretendo ser breve para que possamos conversar. E, claro, mas não custa lembrar, essa é uma tentativa de abordar este tema. E eu faço a partir de minha própria experiência, daquilo que me concerne. Portanto, é um recorte. Já que assim, quero dizer-lhes como cheguei ao estudo do Seminário 17, aos discursos e à abordagem da verdade. Talvez o traçado dessa trajetória já diga um pouco da própria abordagem da verdade, tal como Lacan enunciou, que só pode ser meio dita, ou seja, se expressar por um meio dizer. Iniciei meu grupo de estudos às quartas-feiras, no Fórum Fortaleza, com a proposta de estudar as questões da infância, da clínica com crianças e os casos clínicos publicados. Nesse percurso, trabalhamos, entre outros textos, o caso Pigou, de Winnicott, o caso Dominique, de Françoise Doutor, o caso Robert e Marie-Françoise, do casal Lefort. O meu encontro com os Lefort, a partir do trabalho com os casos clínicos, provocou uma mudança na minha perspectiva do que seja uma psicanálise. Primeiro, que é uma clínica do sujeito, não importa que idade ou patologia que ele tenha. O que importa é o pathos. Segundo, e que decorre do primeiro, é que não existe diferença, então, entre uma psicanálise com criança e uma psicanálise com adulto, como eles dizem, cito os Lefort. A categoria sujeito recai sobre aquele, e somente aquele, que pode responder à questão: o que fez do saber, do gozo e do objeto que lhe foram oferecidos por seus pais? Saber, gozo e objeto. Essas três palavras fizeram questão para mim naquela época e continuam fazendo, por isso estamos aqui nessa conversa, e me colocaram ao trabalho nas leituras dos seminários do Lacan. O seminário 4, a relação do objeto, o seminário 10, a angústia, o seminário 17, o avesso da psicanálise, e agora, com um pequeno recuo, o seminário 16, de um outro ao outro. E me colocou ao trabalho principalmente na minha própria análise. Digo principalmente porque algo da própria experiência já se precipitava neste sentido, nessa direção. A questão da verdade me concerne a partir de alguns pontos. Primeiro, por ter sustentado durante muito tempo da minha vida uma história como a verdadeira. É claro que isso tinha um propósito, dar conta de uma falha, do traumatismo, que o buraco feito na parede, no sonho em análise, revelou.
a irmã ou os irmãos em carne viva. Revelou que a verdade é irmã do gozo, como diz Lacan. Eu acho que tem muitos aqui que não ouviram ainda o relato do passe, acho que eu vou ler o sonho. O sonho é esse. Sonho que entre pelo portão da frente de uma casa e percorra a lateral. Na parede da casa, que dá para o quarto, tem um buraco, como se tivesse sido atingido por uma bomba. Olho através do buraco e vejo 3 crianças deitadas, cada uma numa cama, com seus corpos em carne viva. Podia ver seus corações batendo e suas tripas se mexendo. Apavorada, me pergunto, quem fez isso? Olho para o portão dos fundos da casa e vejo um lobo mau. Deduzo que foi ele. Corro em direção ao carro para fugir, mas quando passo bem próximo do portão onde ele está, vejo que por trás do lobo mau estava a vozinha. Penso que eles estão juntos nisso. Entro no carro e vejo meu marido despreocupadamente sentado na varanda da casa. Faço sinal para que ele fuja e tento explicar que o lobo mau e a vovozinha estão aí, mas ele ri e faz pouco caso do que eu tenho a dizer. Esse é o sonho. Então, só retomando o parágrafo. A questão da verdade me concerne a partir de alguns pontos. Primeiro, por ter sustentado durante muito tempo na minha vida uma história como a verdadeira. É claro que isso tinha um propósito, dar conta de uma falha, um traumatismo, que o buraco feito na parede, no sonho, em análise, revelou. A irmã ou os irmãos em carne viva. Revelou que a verdade é irmã do gozo, como diz Lacan. Ela é irmã do gozo na medida em que ela se apoia no mais de gozar para se fazer representar, como vemos no discurso da histérica. O discurso histérico é um passo à frente do discurso do mestre. É um se colocar na posição de sujeito dividido e se interrogar sobre sua divisão. A partir dessa posição, há produção de saber sobre si. Mas há que se dar um passo em direção à saída desse sistema. Há uma outra fórmula de Lacan que guarda uma relação com essa, a verdade é irmã do gozo, e que aponta para a saída, no meu modo de ver. O saber é o gozo do outro. Lacan diz que o do outro faz surgir um campo que é o do significante, pois, na verdade, não há nenhum outro. E nesse campo damos voltas. O significante, o outro saber. O significante, o outro saber. Até que o termo gozo acende uma luzinha que pisca, indicando um limite a essa repetição. Há, nesse ponto, uma mudança em relação ao saber, ao que se pode saber, e abre-se, então, a possibilidade de saída do sistema e da necessidade de sentir. Lacan apontou em vários momentos do seu ensino o amor de Freud à verdade. E não só de Freud, mas de Sade também. Podemos citar a própria construção de sua trilogia mítica, qual seja Complexo de Édipo, Totem Tabu e Moisés e o Monoteísmo. Eu até encontrei aqui, eu gostaria de ir para vocês, em Análise Interminável e Interminável, uma frase do Freud que diz exatamente isso. Nós lemos agora esse texto. Foi? Agora, nesse... Está bem fresquinho, então, né? Então, é uma frase que está no capítulo 7 de Análise Terminável e Interminável. Ele diz assim: e, por fim, não esqueçamos que a relação analítica se baseia no amor à verdade, isto é, no reconhecimento da realidade, excluindo toda e qualquer aparência e falseamento. Quer dizer, não é à toa que o Lacan comenta que o Freud ama a verdade. Né? Ele mesmo disse que em análise. Então, a trilogia freudiana, né, que o Lacan situa como uma trilogia mítica. Né? Então, o mito como aquele também que se apoia numa relação com a verdade. Né?
Então, ele diz, o Lacan, que o amor à verdade zomba da falta a ser da verdade, da nossa própria verdade. A falta a ser da verdade é a nossa própria verdade. Essa verdade enquanto versão do sujeito, o seu ponto de ficção aqui com X, né? que é um neologismo do Lacan que faz alusão à ficção também, da novela familiar, assim, né? Ou do mito individual do neurótico. E é muito bonito ver como Lacan resgata essa relação da verdade com a falta ser, dizendo que um outro nome para a falta ser é a falta de esquecimento. E aí eu cito Lacan. A falta de esquecimento é a mesma coisa que a falta ser, pois ser nada mais é do que esquecer. Bonito isso, né? Ser nada mais é do que esquecer. O amor à verdade, nos diz Lacan, é uma tentativa de reparar a fraqueza original, a falha, tapar o buraco, ou recompor a outra metade do frango, ao invés de deixá-lo voar. Essa também é uma analogia do Lacan, ele fala em vários lugares sobre a história da metade do frango, que foi O texto do Espaço Escola, né? o primeiro livro, segundo Lacan, né, de história infantil dele mesmo, né? E só para comentar com vocês, é uma história boa, uma história infantil, né, mas interessante. Uma metade de um frango recebe a visita do rei, pedindo, sabendo que a metade de um frango tinha economias guardadas, então o rei, passando por dificuldades financeiras, manda alguém ir lá na casa do frango, na metade do frango, pedir emprestar os recursos do frango, e o frango empresta os recursos. Depois, o rei não paga e o frango resolve ir encontrar o rei para restituir os seus recursos. E, no meio do caminho... Ou seja, dentro dos livros infantis, os governantes já passam a mão nos recursos. Não que o frango fosse pobre, né? Mas ele era prevenido, digamos assim. Ele era uma metade. E olha que era só uma metade do frango. E no meio do caminho, para restituir, né, os seus recursos, o frango vai se encontrando com alguns personagens, vamos dizer assim. Então, em um momento ele se encontra, não sei se eu vou lembrar todos, mas ele se encontra com se encontra com uma raposa, e a raposa pergunta para ele para onde é que ele está indo, e ele diz assim, eu estou indo para o palácio. Ele disse, me dê uma carona. Ele disse, entre no meu pescoço, né? E ele entra, porque na verdade é cu, né? E a gente não sabe se é no cu ou se é no pescoço, mas enfim, é no cu. E aí ele, no buraco. E ele entra, e aí ele vai caminhando, encontra mais alguém. São 3 personagens, um deles é um rio, e aí o rio diz assim, você está indo para onde? Metade do frango. Ele diz, eu estou indo para o palácio, e o rio entra no pescoço dele, e ele vai. E acontece que essas coisas que aparentemente não faz sentido nenhum, são 3 personagens, nada a ver, ajudam o frango, porque quando ele chega no palácio, ele é capturado, né? E aí, então, quando ele, enfim, vai ser preso, aí a raposa pula do pescoço dele, e aí pega os soldados e mata os soldados e tal. E aí o rei diz assim, você vai cozinhar, aí acende o fogo a lenha e joga o frango dentro, mas a água sai do pescoço do frango e apaga o fogo. Enfim, aquelas coisas nada a ver servem como saída para aquele frango, né? Então, isso eu achei uma coisa bem interessante, né? Uma coisa nada a ver que serve como saída. Nada a ver, entre aspas. Então, vamos lá. O amor à verdade, no Lacan, é uma tentativa de reparar a fraqueza original, a falha, tapar o buraco ou recompor a outra metade do frango, ao invés de deixá-lo voar. E eu cito Lacan. O amor à verdade é o amor ao que a verdade esconde e que se chama castração.
A busca pela verdade leva à impotência. A sustentação da verdade deixa-nos patinando na impotência. Penso que foi nesse ponto que Freud se deteve em sua análise terminável ou interminável. Dizer a verdade passa necessariamente pelos efeitos de linguagem. Essa é a tese de Lacan. Passar pelos efeitos de linguagem é incluir aí o inconsciente, na medida em que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. A minha saída se deu justamente por incluir os efeitos de linguagem. No caso, ter me dado conta da série assonante que se constituiu ao longo da análise. No meu caso, descolada é assonante com descola. E também com destroços, descaminho, desentoada, dissidente, descrente, descompleto. Pela operação significante, avesso assonante, o inaudito pode ser escutado. Talvez eu vou falar um pouco sobre o que é o avesso assonante. No seminário 17, lá... Mas eu digo também do passe, que aquela coisa que eu disse, algumas pessoas não ouviram, então... Tá. Bom, o que eu estou chamando de avesso assonante, né? Claro que isso já é uma leitura baseada no Lacan, né? O Lacan vai dizer que o que ele está chamando de o avesso da psicanálise é justamente porque o avesso é assonante com verdade, né? Então, essa relação entre a verdade e o avesso, ou o que ele quer captar da verdade, é essa relação de assonância, né? Assonância é o que ressoa a partir de sílabas, né, que têm o mesmo som, né? Sílabas, vogais e palavras, fonemas que estabelecem o mesmo som. Então, em francês, envers é assonante com vérité, né? Então, Lacan aproxima a verdade que interessa é a verdade nessa relação assonante com o avesso. E, no que diz respeito à minha série assonante, que eu estou falando a vocês, né? Isso se estabeleceu logo no início, assim, nas primeiras entrevistas, quando eu chego e demando, né, faço uma demanda analítica, dizendo que eu queria ser uma garota descolada. E ela responde essa demanda com uma pergunta, que é uma interpretação. Ela faz de escola, né? E aquilo me causou, porque aí primeiro que ela não responde a demanda, né? E remete para uma outra coisa que tanto remete a descolar, mas remete também à escola, né? Então, eu fico com esse barulho no ouvido aí, né? E, ao longo dos anos, uma outra série vai se constituindo aí, a partir de restos, fragmentos de sonho, enfim, coisas que eu vou falando na análise, e ela vai marcando como essa série que eu estou colocando aqui para vocês, né, que é destroços, descaminho, desentoada, dissidente, descrente, descompleta, toda uma série que vai apontando para esse avesso assonante, né? Então, pela operação significante, avesso assonante, o inaudito pode ser escutado. Lacan diz na abertura da sessão clínica que a linguagem, seja ela qual for, é uma goma de mascar. Vê, é uma coisa que gruda, né? Sim. O inaudito é que guarda seus truques. Se tornam indefiníveis pelo fato que chamamos a isso de linguagem. E é por isso que eu me permito dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E é interessante porque uma goma de mascar é uma coisa assim que dá um certo prazer, né? Assim, você coloca um chiclete na boca
E você mastiga, mastiga, mastiga. Às vezes só tá só a borracha, a gente diz isso para as crianças, né? Ninguém cospe isso, só tem a borracha, já saiu até o gosto, né? Mas a criança fica ali, não, naquele negócio, que no prazer do mastigar, né? No gozo ali da mastigação. Né? Ruminando, né? Ruminando, é legal essa palavra. Ocorreu, então, no meu caso, uma passagem da aversão, aversão com a maiúscula, né? A aversão verdadeira, né? E também da aversão, né? Daquilo que, né? Causa medo, nojo, enfim, né? As versões da a verdade do sujeito, abrindo a possibilidade de se colocar a questão. Eu posso saber? Aí eu cito a palavra sem pé nem cabeça, o padeção, tanto pode ser o passo de sentido ou o não, né, o não sentido, faz com que a verdade levante voo no momento em que não se quer mais capturar. Lacan se utiliza da série de Fibonacci, na qual a reunião de dois termos precedentes constitui um terceiro, o que resulta na proporção áurea, o número de ouro, que é uma constante irracional, cujo valor aproximado é 1,618, blá, 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 representado pela letra grega φ. Ele parte da série de Fibonacci para chegar nos números irracionais e na primeira proporção. A famosa sequência de Fibonacci funciona da seguinte maneira. Para todo n da sequência, AN é igual a com n menos 1 mais a n menos 2, sendo n um número natural. Então, é nos números irracionais que Lacan situa o traço unário. Ele utiliza-se dessa fórmula proposicional para colocar em relação os termos saber e verdade. Era bom escrever isso. Deixa eu ver. Vou ver se eu consigo escrever aqui no meio. Vai ser bem importante. Saber sobre verdade e saber igual verdade sobre saber igual a verdade mais O que é aquela? Antes de embaixo, no denominador. Não, antes de verdade. Aqui é o discurso universal. Ah, sim. Essa fórmula é a em azul. Tá. Isso aqui é o U do discurso Então, tira aquele A também ali, para não confundir. A luz é pouca, com tantas formulações. Uhum. Deixa eu botar assim. Só para separar aqui. No intervalo. Essa proposição aqui, né, que o Lacan chega a ela a partir dessa proposição que ele extrai da sequência de Fibonacci, tá? Que ele diz que é a partir da sequência de Fibonacci que se estabelece a primeira proposição, né? Então, isso aqui é uma proposição. Então, saber aqui, saber, embaixo do saber, saber menos verdade, aqui, verdade menos saber, saber, aqui, verdade menos saber, R, harmonia de espaço. Saber, aí, está para a verdade sobre saber, que está para a verdade com o saber a mais. Deixa eu botar, se eu consigo escrever isso. Verdade. Com saber a mais. Essa fórmula, pelo que eu entendo, dará ensejo ao que conheceremos mais tarde como os discursos propriamente ditos.
O que essas relações significam? Primeiro, que em algum lugar, uma verdade que não se sabe, que se articula no nível inconsciente. Um saber sobre a verdade da qual um saber é subtraído. Então, há, em algum lugar, um saber inconsciente. Um saber sobre a verdade do qual um saber é subtraído dessa verdade. Um saber sobre a verdade do qual Essa um saber verdade é subtraído. articulada no inconsciente a partir Sim. da análise, né? Isso. Certo? E daí nós temos, então, a verdade sobre o saber. Essa verdade sobre o saber, essa verdade não é essa verdade inconsciente, esse saber também. Essa verdade é essa que resta da extração do saber. Tá? Nesse segundo termo aqui. E, por fim, a verdade com o saber a mais. A verdade com o saber a mais, esse saber a mais aqui é o saber da diferença. Fala melhor, tá? Esse saber a mais é da diferença. É da diferença. Então, igual ao trabalho sobre o sonho tomado aqui como uma das formações do inconsciente, Lacan diz que a pergunta que se deve fazer sobre o sonho não é o que quer dizer isso. Os elementos do sonho, o sonho de uma forma geral, não é o que é isso, o que quer dizer isso, né? A pergunta deve ser: onde está a falha do que é dito? Então, essa é a pergunta que se deve fazer a respeito do sonho. Onde está a falha do que é dito? Sabendo que o que se diz é diferente do que se apresenta, querendo dizer alguma coisa. O que se diz é diferente do que se apresenta, porque o que se apresenta quer dizer alguma coisa. E é nesse ponto que deve incidir a interpretação. Entre o que se apresenta, incidir sobre o que se apresenta querendo dizer alguma coisa. É nesse ponto que deve incidir a interpretação. Essa verdade da qual um saber é subtraído é a que nos interessa. É nessa dimensão que podemos também localizar o ato, e que resulta no terceiro tempo. Nesse aqui, ó, nesse terceiro tempo. A verdade com o saber a mais, nesse terceiro tempo, que é a verdade com o saber a mais. Esse saber a mais é obtido pela adição de A, extraído da subtração entre a verdade e saber no primeiro tempo. Então, essa verdade a mais aqui, esse a mais aqui, esse a mais aqui é o A. Esse A aqui, ele é extraído daqui, ó. Aqui. Dessa relação entre a verdade e o saber do primeiro tempo. Então, é esse A aqui que vai compor aqui com a verdade, certo? No terceiro tempo, resultando na diferença. Tem uma relação entre o saber a mais, o objeto e a diferença. Exatamente. Sim. E esse objeto, ele é extraído justamente daqui, dessa verdade com esse menos saber, dessa extração aqui. Então, o saber aqui, nessa proporção, segundo Lacan, permanece opaco. O saber. Ele permanece opaco. Em todos esses termos, né? O que sabemos dele é o que se passa no nível do denominador. Aqui, né? Porque aqui não tem denominador. Enquanto aquilo que falta a verdade. O que sabemos do saber é aquele que se passa no nível do denominador, enquanto aquilo que falta a verdade. Porém, é justamente dessa subtração que se espera extrair algo sobre o saber. O enigma resta meio esclarecido, nos diz Lacan, uma vez que, no que diz respeito ao saber, devemos buscá-lo nessa articulação com o objeto A. No que diz respeito à minha experiência no passe, foi o fato de sacar da série assonante o onde está a falha no que é dito.
que é justamente a pergunta que o Lacan diz que se deve fazer a respeito do sonho, né? Onde está a falha do que é dito? E qual a relação que isso tem com aquela analista que eu escolhi, que me permitiu chegar ao momento de concluir? Saber algo não é sempre algo que se produz como um clarão. Desculpa, isso é uma pergunta que o Lacan faz. Saber algo não é sempre algo que se produz como um clarão? Uma pergunta que Lacan coloca a respeito do saber. Que é essa coisa, porque esse momento de concluir, ele se dá num vislumbre, assim, num clarão, né? Então, foi nessa articulação entre o que eu saquei da série e o que essa analista foi nesse processo, né? Foi que eu pude concluir. Então, o Lacan diz, saber algo não é sempre algo que se produz como um clarão? O saber extraído... Sei de novo. O saber subtraído ou perdido é o que está na origem do que surge como desejo em todo discurso, seja ele do mestre, da universidade, da histérica, do analista. Isso desequilibra, por exemplo, todo o debate da lógica freiriana, na medida em que ela se apoia em verdade ou erro, entre 1 ou 0, segundo Lacan. Esses desenhos dos esquemas dos 4 discursos são para mostrar-lhes o que vem no lugar da verdade em cada discurso. Lembro-lhes que Lacan comenta que a verdade é irmã da impotência, articulada em outro momento como do gozo. Então, ele diz que a verdade é irmã do gozo, mas ele diz também que a verdade é irmã da impotência. Né? Então, em cada um desses discursos, vocês vão ver que o lugar da verdade é esse aqui. Né? Então, o que vem no lugar da verdade em cada um desses discursos? O discurso do mestre, aquele lá em cima, o discurso do mestre, que vem é o sujeito dividido. O discurso universitário é o S1, significante mestre. No discurso da histérica, é o mais de gozar. Aqui. E no discurso do analista, é o S2, ou saber. A parte superior dos discursos, no meu desenho aqui, ela está indicada como uma flecha que indica uma possibilidade. Daqui para cá, essa parte superior de cada um desses discursos marca uma possibilidade. Tá? No discurso do mestre, por exemplo, mesmo sendo mestre, é impossível que se faça as pessoas trabalharem. E assim, seu mundo funciona. Então, é impossível fazer... É impossível governar, né? É impossível governar, educar, tudo. Então, é impossível que isso aqui aconteça, por mais que ele queira, né? Que isso aconteça e que seu mundo funcione. Né? Esse é o sonho do mestre. Né? E todo mestre, né? Que as coisas funcionem corretamente, né? Tudo direitinho e tal. Só que as coisas não funcionam assim. Né? Na parte inferior dos discursos, nos deparamos com a impotência. Essa parte daqui de baixo, a gente se depara com a impotência. Essa seta aqui, impotência. Há algo que impede a comunicação. Isso é o que resulta da produção, segundo os termos de Marx. Então, isso aqui o que está nesse lugar aqui é a produção, né? Segundo, se a gente tomar os termos de Marx. Né? Então, o que acontece é que esse obstáculo se impõe, né? Aqui embaixo, como uma impotência. Então,
há uma impotência em que os meios de produção, que a produção, aliás, que a produção se comunique aqui com o que vem aqui no lugar da verdade. Então, No caso do discurso do analista, a impossibilidade de que um S1 venha completar o saber, né? Que venha sim, exato. se resolver pela via linguageira, como lá Sim, estava. sim. Então, Lacan afirma que quaisquer que sejam os sinais, os significantes mestres que vêm se inscrever no lugar do agente, a produção não tem, em qualquer caso, relação alguma com a verdade. Então, qualquer coisa que venha se inscrever aqui, nesse lugar, o que se produz nada tem a ver com a verdade. Então, aqui do mesmo jeito. O sujeito dividido no discurso da histérica produz o S2, mas o S2 não vai conseguir dizer nada sobre a verdade que se estabelece aqui embaixo. Né? Está nesse lugar. Então, no discurso universitário, por exemplo, o sujeito produzido nunca será o senhor do seu saber. O sujeito aqui, embaixo, produzido, né, que resta como produto, ele nunca vai ser senhor do seu saber. No discurso da histérica, não é possível, pela produção de saber, que ela saiba de que lugar ela é desejada. Né? É o sonho de toda histérica, né? Como eu sou desejada, né? A partir de o que ele deseja em mim, o que ele viu em mim, né? Essa é a pergunta que se faz. Então, é impossível, por mais saber que ela produza, conseguir alcançar essa verdade aqui sobre si, né? No discurso do analista, o que se produz é o significante mestre, né? E o que se pode saber sobre... E aí o Lacan coloca isso em termos de uma pergunta. Ele fala assim, o que se pode saber sobre ele, né? Na medida em que o agente no discurso do analista, no final das contas, apenas causa semblante de objeto. Né? Então, o que isso aqui pode dizer, né, desse saber? E aí você coloca como pergunta. Na verdade, ele sustenta isso como uma pergunta, essa pergunta, porque ela se coloca no 1 a 1. Né? Essa pergunta sobre o que isso aqui diz do saber, ela vai se colocar no 1 a 1. É o que cada um vai poder produzir. E eu penso que isso aqui também resulta a ética da psicanálise, que é justamente a ética, né, que diz respeito ao 1 a 1. Né? Vejam que a verdade não é fácil de acessá-la. Mesmo no discurso analítico, quem sabe mesmo no discurso analítico, quem sabe pelo avesso, nos giros dos discursos, algo dela seja possível saber. Nada é incompatível com a verdade, Lacan disse. A verdade, né, é um lugar de evacuação de saber. Lacan inclui no seu seminário desse ano, conclui, desculpa, o seu seminário desse ano, que é o seminário 17, né, fazendo algumas advertências aos psicanalistas, que eu acho pertinente trazer aqui. Ele adverte aos psicanalistas que não se casem com a verdade, nem de fazer contrato de união livre com ela, mesmo porque a verdade não suporta nada disso. Ela é sedução, para depois engrupi-los, quer dizer, iludi-los, ludibriá-los. É preciso ser forte para não se deixar pegar. O psicanalista se sai disso, em geral, entregando o fio dessa verdade ao seu paciente. O psicanalista não deve se preocupar com a verdade. E aí eu cito Lacan. Ele diz assim, só onde o saber é falso que ele se preocupa com a verdade. Todo saber que não é falso não se preocupa com a verdade. Adverte também a não irem longe demais na condução dos tratamentos. A recusa, Lacan diz, pode ser uma colaboração, porque o real não é para ser sabido. Ele funciona como um dique para o idealismo. E aí eu cito Lacan.
que cada um saiba um pouco será suficiente, e ele fará bem em se ater a isso. Para concluir, gostaria de ressaltar, e é esse o movimento que Lacan faz no seminário 16, de um outro a outro, a importância fundamental de incluir o A na estrutura do discurso. Isso tem consequências que resultam em, primeiro, incluir o A no discurso resulta a possibilidade de operar com e a partir disso. E que, através dessa operação, pode-se encontrar uma saída do sistema. É isso. Muito bom poder te ouvir, Lins. Agora eu vou botar assim para a gente ficar. Tá. Pra cá. Fica mais gentil. Desde que eu, como eu tinha colocado, né? Desde que eu ouvi o texto da Lins no Espaço Escolar, antes da nomeação, né? Isso que ela vinha falando me pareceu que era algo importante da gente trazer para cá, né? Porque, como eu tinha dito, a pergunta, né, sobre isso, assim, o que que opera na psicanálise a partir dessa perspectiva lacaniana, né? O que é exatamente essa... O texto que eu trabalhei aqui, no último encontro, ele chamava assim, a psicanálise não é o rito do Édipo, né? Que é uma frase que o Lacan apresenta lá no, no texto da subversão do sujeito. E o rito do Édipo está do lado dessa tentativa de encontrar esse S1 que vem a dizer, né, completar o S2 pela via linguageira, como a gente viu Lacan dizendo também em função e campo, tentar dar conta de uma verdade que possa concluir, né? É a pergunta sobre o final da análise que ele está se colocando. E o que o texto da Lins vem trazer é ressaltar a impossibilidade disso, né? Que por essa via não é possível se chegar a um ponto que conclua, é preciso que se possa extrair alguma coisa aí desse saber articulado com o objeto A. Pela via do saber, extrair alguma coisa que está relacionada aí com esse objeto A, né? Não é pela via de esgotar a verdade, né? Aquilo que a gente já tinha discutido, pela via simbólica, o significante pode sempre remeter a outro significante. Ficar mascando chiclete o tempo todo não leva, né, a uma conclusão. Mas é exatamente isso que eu ia perguntar. Se você pudesse falar um pouco mais. Vou colocar aqui umas questões e também abrir para a gente ouvir também o que o pessoal quer perguntar. Primeiro, só dizer que eu achei muito legal essa coisa que tu trouxe no começo, de uma recapitulação do teu trabalho no grupo de estudos, porque a atividade que a Lins conduz aqui também, né? Esse espaço que nós estamos é do Instituto do Campo Lacaniano, né? Onde eu sustento esse seminário, e a Lins trabalha já há muitos anos essa questão da psicanálise com criança, e eu achei muito legal tu dizer isso. Como ali já tinha alguma coisa, de que depois esse saber vai articular, né? Na experiência do passo. Então, eu achei muito legal isso, que seja aqui que tu tenha se dado conta disso, né? Porque faz parte desse trabalho que a gente desenvolve aqui, que não é de um lugar de saber universitário, né? Eu acho que fica muito claro isso. É uma questão que se persegue e que diz respeito a algo que se elabora, né? Que tem a ver com esse saber que se extrai da análise também. Sim. Mas era sobre essa coisa do inaudito e seus truques. Que eu fiquei pensando, se tu pudesse falar um pouco mais, né? Que é exatamente isso. A verdade é uma goma de mascar e o inaudito é que guarda seus truques. Até articulando mesmo aí com o testemunho, né? Com o relato do passo, se tu pudesse falar um pouco mais, porque a parte do assonante fica claro, né? Quando tu desenvolve aí esses né? É o que se escuta desses dos que se repete nesses significantes, que eu entendo que são os S1s, né? O que se decalca aí, né? Do que vai sendo falado. Mas e o inaudito, né? Como é que tu poderia elaborar mais para a gente isso aí? Bom, foi a questão que me ficou, depois eu vejo se tem mais alguma, mas passar também para você perguntar, Thalita. E Amanda, deixa eu só perguntar uma coisa, Raíssa, é fácil ligar o microfone? Sim. Dá para ligar? Porque como a gente está gravando, aí se o pessoal pergunta lá, não vai ouvir aqui. Só um minutinho. Que horas são?
Então, se estiver fácil, senão a pessoa fala bem alto aí para ver se... Eu não me toquei de tirar logo. Se quiser responder do seu, a resolução do seu. Deu certo? Ok, falando logo dessa Sim, coisa do tá inaudito. certo. Primeiro, eu queria só comentar uma coisa com relação a essa coisa do grupo de estudos, né? É que é interessante, a gente se lança, se arrisca, né, na transmissão, pelo menos comigo foi assim, né? Me arrisquei em vir aqui estudar os grupos, né, os casos clínicos e tudo mais, né? Sem me dar conta de que isso era um risco, assim, né? E quando eu me deparei com que tinha uma volta a mais nisso aí, né? E que tinha essa relação com o saber, com o gozo, eu me assustei, né? Assim, nossa, onde é que eu estou? Né? Mas já estava dentro, né? Então, a saída foi sustentar isso, de alguma forma, né? Então, como eu disse a vocês, é claro que, de alguma forma, isso já estava se colocando no meu próprio processo, não era só uma coisa de uma apreensão cognitiva, intelectual, né, de conhecimento, né? Era também uma coisa que também já vinha se construindo aí nessa relação com a minha análise, né? Então, só para ressaltar isso, né? A outra coisa que a Kelia perguntou, né, sobre a questão do inaudito, é que guarda os seus truques, né? Eu achei interessante quando eu me dei conta, quando eu vi essa frase do Lacan, né, na abertura da sessão clínica. Eu já tinha lido esse texto da abertura da sessão clínica em outros momentos, né? E quando foi esse ano que eu estou coordenando as sessões clínicas, eu retornei a esse texto do Lacan, e foi curioso porque estava nesse momento, né, de passe, e aí é curioso porque é bem isso que acontece, né? Assim, é pela possibilidade de que tem algo que é inaudito, né? Que não se escuta, né? Ali claramente, né? É que há uma possibilidade de sair, né? Esse é o truque, né? Vamos dizer assim. Porque a gente fica justamente nessa relação com o saber, achando que a gente vai chegar no saber e a verdade, achando que a gente vai, pela produção de saber, né, na nossa análise, que a gente vai chegar a alcançar a verdade sobre si, né? Mas a gente não vai chegar, né, aí. Então, é justamente o inaudito, né, que se coloca aí como que não se pode escutar, né? É que faz com que você abandone essa busca incessante, né? Pelo sentido, né? E, enfim. Então, o que eu não estava conseguindo ouvir é que não era disso que se tratava, dessa minha busca pela verdade, né? E na minha história é interessante porque eu pensava que tinha uma relação com a irmã, né? E é curioso porque a frase do Lacan é justamente a verdade é irmã do Tá bem na cara. A gente está lá dentro do sistema, a gente não consegue ver, né? A gente fica só dando voltas, como o Lacan diz, né? O significante, o outro e o gozo. O significante, o outro e o gozo. A gente fica nessas voltas, né? Dando voltas, dando voltas. E aí, eu
acreditava que a minha saída era pelo contrário. Então, se a irmã era assim, eu tinha que ser assada, né? Então, eu achava... E só que o contrário do que eu supunha a irmã, né, não me cabia, né? Assim, mas eu vou ser o contrário disso, né? Como assim o contrário? E essa... Estava nessa guerra aí, nesse campo, né? Campo do outro, quando eu pude escutar que há um inaudito, né? Aí alguma coisa que não se escuta e que para mim se apresentou como um avesso, né? Não é pelo contrário, é pelo avesso, né? E o avesso nesse sentido que o Lacan traz, né? Que é assonante, né? Com a verdade, né? Então, isso serviu para mim como um ponto de basta, né? Se constituir. Bom, não sei se... Não conseguimos ligar o microfone, então, Thalita, fala bem alto aí, eu acho que dá para captar. Quando você falou do inaudito, achei que você pode entender essa história da irmã, né? Que quando a psicanalista ele chama de irmã, né? Irmã Lins, Sim. que também não tem a ver com você ouvir esse irmã, não ouvir como você ouvia antes. E aí, né? Assim, se inaudito é isso. Não ouvir a mesma coisa que você ouvia. Isso que a gente dizer de novo, A diferença, né? Vocês estão ouvindo quem está online, gente? A pergunta da Thalita? Tá, pronto. Eu queria fazer um comentário que eu achei muito bonito, né? Você falou do Lacan que cada um saiba um pouco. Talvez seja isso, né? Que é o que ele traz com o cartel. Cartel não é o lugar do mestre, para que cada um saiba um pouco. E talvez essa passagem aí de não ser o discurso do mestre. E a minha pergunta quando você falou dessa impotência no discurso do analista, né, do S1 para S2, que é que isso tem a ver com o passe, né? Tanto que ele transformou em pergunta se é isso, se é alguma coisa que cai daí. Mas, assim, com a impotência, né? Ou seja, não se chega, não é algo que se chega, né? O que é que isso tem a ver? Que me remeteu ao que a Sônia comentou ontem, né? Ela citou até o seu passe. Vou assistir. Eu estava fazendo esse texto. E aí ela falou disso, me chamou a atenção, e pode ser que tenha a ver, e eu queria ver se eu tenho um pouco mais. A gente recolhe as perguntas agora, pode ser? Pode ser. Porque tem Thalita, Amanda, a Nathalie e a Vivian. Tá. Duas pessoas online e duas... Então, Amanda... É só quando você falou sobre falta de... Se eu escutei certo, né? Falta de esquecimento e falta a ser. eu ia perguntar sobre isso também. Eu queria saber melhor o que é isso, né? Tá. Aí tem a Nathalie. Oi, obrigada, gente. Primeiro, agradecer, Lines, pela sua fala e Lia por proporcionar essa oportunidade para a gente escutar. A minha pergunta é sobre isso que você disse, Lines, de uma orientação aí, talvez, do Lacan. Ele diz assim, onde está a falha no que é dito? Em vez de perguntar assim no sonho, né, o que isso quer dizer? E aí eu fiquei lembrando que tem uma orientação do Freud, assim, na interpretação do sonho. Orientação, assim, não sei se dá para dizer assim, né? Mas algo que ele diz lá, que é para pedir para o paciente recontar o sonho. Então, que ele conte uma vez e que ele conte de novo o mesmo sonho para ver onde é que falha. Fiquei me lembrando disso. Queria que se você pudesse falar um pouco mais. E a Vivian também. Vamos fazer esse pacote aqui, Tá. depois a gente vai ter mais. Oi, boa noite todo mundo, boa noite, Eline. Boa noite. Obrigada pela contribuição. Ontem à noite estava ouvindo o Christian e mais umas colegas, né, na abertura para o Encontro Nacional, e eles abriram com a sua fala sobre a verdade, né? Então, a gente já está com essa ressonância, acho, no ouvido, né? Já há um tempo, já está vindo, né?
E eu fiquei pensando nisso que você falou, Eline, que você fala, não é pelo contrário, é pelo avesso. Isso não é qualquer coisa, né? Assim, eu fiquei com isso é muito importante, porque não é para procurar lá longe, tá? Tá aqui, né? Quando você diz do seu sonho e você fala aquilo que é nada a ver, eu fiquei pensando nisso que não é nada a ver, no sentido de que não é do ver no imaginário que se trata. Quando está lançando para outro lugar, queria que se é disso mesmo, né? E disso, da interpretação do analista, que vai levando para esse nada a ver, mas que está nesse campo ainda do avesso. Então, como que a interpretação do analista vai conduzindo para esse nada a ver, né? Mas a ver no sentido de que desse campo aí, talvez, da fantasia do sujeito neurótico. E é isso que eu fiquei pensando, queria que você falasse um pouco mais, se puder. Obrigada. Bom, vamos lá, eu sou de falta de esquecimento. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Então, a Thalita falou sobre o discurso do analista, sim, sobre a questão do inaudito, sim, ouvi também no Irmã Elines, né, algo para além do Irmã Elines, né, assim, porque foi justamente pelo fato dela dizer, num contexto em que comumente eu não escutava, né, isso ser dito, que já provocou um certo deslocamento, né? Inclusive um desconforto inclusive corporal, assim, para mim, né? E também não só isso, porque ela fala com sotaque, e o sotaque também remeteu a esse estrangeiro, né? Remeteu a esse fora da série, né? Então, isso também fez com que, de alguma forma, algo se escutasse para além da historinha contada, né, e recontada. Talvez aquela coisa também do descolamento entre a voz e o sentido, né? Sim. Que a gente falou no seminário. Sim. Então, foi estranho, né? A palavra é essa, estranho, né? Estranho tomado na perspectiva mesmo que o Freud coloca, né? Do estranho, o estranho familiar, né? O Heimlich aí que meio que surgiu aí provocando a partir dessa estranheza, essa possibilidade de escutar, né? Para além disso. Sim, eu concordo, acho que a sua pergunta já está incluída a resposta, né? Eu concordo que a relação no discurso do analista, no que diz respeito, o Lacan coloca como uma pergunta, né, dessa relação do que se produz com a verdade, ela só pode ser respondida no 1 a 1, no passe, né? Eu acho que isso tem uma coisa cada um vai formular essa relação do seu significante mestre com o saber, né, adquirido em sua própria análise. Então, isso aqui. E é interessante isso, porque isso serve de advertência também para a escuta do analista, né? Que na escuta também, esse saber aqui, que ele é particular, que vem no lugar da verdade, né? Ele também está advertido com relação aos seus analisantes de que cada um vai produzir os seus significantes mestres e também que ele também vai estabelecer com eles, né, esse saber, uma relação aí construída a partir da sua verdade. Topológica, né? Sim. Porque é uma relação topológica. Porque, na verdade, você está falando, digamos, num processo de análise, onde S1 se produz na análise, qual a relação isso vai ter com o S2, que já é um saber que foi produzido na análise? Sim. Isso. Sim. Mas, enfim. Mas é aquilo que ele coloca no seminário do ato analítico também, que o final já está incluído no começo. Exatamente. Então, tem a ver com esse significante Da transferência. da Sim. transferência.
Por isso que eu disse que não foi só pelo fato de capturar o que se vinha discutir, se vinha colocando na série, né, assonante, que eu digo para vocês, mas do que essa analista tinha a ver, Essa série. tinha a ver com isso. Sim. Porque não resolve, Uhum. né? O que é que a analista tem a ver com o quê? Com A o série. fato de eu ter procurado essa analista, né, diz também do que desse lugar, Aham. né? Do lugar nessa série assonante. Sim. E também sobre a minha própria pergunta, né? Do Inicial, complemento, ponto do de complemento partida, que se sim. espera desse outro quando se buscar Aham, mais, né? aham. E que não é disso que se espera. Sim. Aí a outra pergunta era sobre onde está a falha do que é dito. E sobre Freud pedir para repetir, para recontar o sonho. Ah, sim. Que é legal. Pois é. Porque é justamente, e a Lia até estava falando sobre isso no seminário do campo lacaniano, quando ela estava falando a respeito da lógica, né? A diferença da lógica para a psicanálise. O Lacan se apoia na lógica, né? Mas ele não fica na lógica, né? Que é justamente isso. Os lógicos, e até o que ele diz aqui com relação a Freire, ou é verdade ou é erro, né? Então, os lógicos, eles não concebem que haja uma falha. Que é o que está em jogo no discurso científico, né? Sim. Ou é verdade, ou é falso, ou é verdade, ou é V ou é F, né? Aham, exatamente. Né? Mas a gente procura justamente onde claudica, né? Onde está a falha. É aí que a gente vai buscar o sujeito, né? Aprender o sujeito. Então, quando na elaboração, ou na discussão, ou em que se conta sobre o sonho, se pergunta onde está a falha do que é dito, é justamente porque é aí que está o sujeito. Né? É isso que Que é o que o discurso da ciência não considera, de modo algum, né? Por isso que é diferente o discurso analítico do discurso da ciência. Uhum. Já faz como dúvida, como pausa, como esquecimento também. Sim. São outros caras lá. Sim. Né? A outra pergunta, acho que foi sobre o avesso, que é diferente do contrário, né, que eu falei. E, assim, com relação ao que eu estava falando do meu sonho, né? Eu podia ter ficado no horror das crianças com seus corpos em carne viva, né? Isso é um horror, essa cena, né? Mas não é isso, né? Era o que eu coloquei no buraco para preencher, né? Eu coloquei no buraco, justamente, buraco feito na parede, né? As crianças, né? A relação das crianças, os irmãos, né? O lobo mau e a vovozinha, né? Então, isso preenchia o buraco, né? Então, é disso que se trata, né? Assim, não é do horror das crianças, né? Claro, é um horror, né? Mas eu tinha ultrapassar esse horror. Se tratava de ultrapassar esse horror. E aí é que eu acho que está exatamente a especificidade do discurso analítico, que nenhum outro discurso pode, né, Liz? Porque constatar esse horror, como a gente trabalhou também no sábado, o Lacan, em todos os discursos só se fala disso, que estamos todos fodidos, né? Só fala do horror. Mas se fala nos outros discursos para não fazer nada com isso, para ficar só, ai, que horror, né? E o discurso analítico é o único que permite descolar disso para fazer outra coisa, porque vai falar no horror. Exato. Isso é o que Lacan fala do sonho do Freud, da injeção da ímã, ou da injeção da garganta. Sim. Que ele disse que era uma coisa horrorosa, mas Freud foi além. Ele não se deteve nesse horror. Uhum. Lacan faz um comentário mais ou menos Isso. quando ele comenta a respeito de ímã, então é mais ou menos isso daí que você está falando, né? Sim. Você não se deteve nesse horror dos corpos, dos irmãos, dos familiares. Eu mastiguei um pouquinho de chegar. Né? Mas não fiquei aí. Ela estava perdendo o gosto. Sim.
Sim. A falta de esquecimento. Como é que... A falta C e a falta de esquecimento. Por que a falta C é igual à falta de esquecimento? Tá. É interessante isso, né? Deixa eu até retomar aqui como foi que o Lacan colocou isso. Só um pouquinho. Às vezes são formas de dizer a mesma coisa, né? Mas, bom, essa é uma forma bonita de dizer. Acho que eu me perdi aqui no meu texto. A falta de esquecimento é a mesma coisa que a falta ser, Sim. pois ser nada mais é que esquecer. Eu não acredito. Sim, é isso mesmo. Veja, o que o Lacan está chamando de falta C? Ele está chamando de falta C justamente essa subtração aqui, ó, entre o saber que se subtrai da verdade, é isso que ele está chamando de falta C, certo? E ele diz que essa falta C, O saber que falta para dizer toda a verdade. toda a verdade, é a falta C, né? E isso tem a ver com a falta de esquecimento, né? Falta de esquecimento não é assim, a falta aí, quando o mesmo lugar de a falta C e a falta de esquecimento, certo? Então ele diz que as duas coisas corroboram, porque quando justamente você leva em consideração a falta C, o ser, ou a falta de esquecimento, o ser, então, quando você esquece o que passou, né? Algo caro, né? Sim, e aí sim você pode ser, você pode viver, né? Isso é interessante. Tem o que falou dos relatos também dos sobreviventes do Holocausto, né? Eu ia falar isso, né? É interessante porque uma vez eu estava no consultório da analista, né? E eu estava folheando uma revista, eu não vou saber dizer agora a vocês o que era, quem era, mas era justamente sobre essa questão dos relatos dos campos de concentração. Houve, em torno de 2015 né, de 2012 para cá, uma intensa produção de relatos, de textos, de livros, de pessoas relatando suas experiências no campo de concentração. E a pessoa estava sendo entrevistada, eu estava lendo a entrevista na revista, dizendo assim, mas, puxa vida, por que relembrar essa dor, esse momento tão difícil, né? Por que isso está vindo à tona? Por que traz? E aí a pessoa que estava sendo entrevistada dizia assim, é necessário relembrar para minimamente esquecer. E eu achei isso fantástico, porque é isso mesmo que se passa numa análise, né? A gente tem que voltar ao fazer um texto também, né? Sim, né? O que acontece quando o Lacan fala, o Freud fala e o Lacan resgata a respeito do Nastragt, né? Que é esse só depois, que tem a ver com o trauma, né? O trauma se inscreve e não só depois é que se inscreve como traumático, né? E o Lacan avança nisso dizendo que além do trauma, é o não é o traumatismo, é o traumatismo que está em jogo, né? É o buraco mesmo da falta, da falha, né? Que está em jogo. Também se escuta muito, né? Em francês, True. mas eles falam em algum momento do true também. Do excesso, Sim, né? também, que vem preencher, que tenta se preencher o buraco. E eu passo já para você também, Alba, eu estou vendo aqui sua mão levantada. A Vivian falou sobre o nada a ver, né? Interpretação e o nada a ver. Qual foi? Ai, nada... Pois é, assim... Essas coisas que não tem nada a ver. Essas coisinhas, é interessante isso, né?
essas coisinhas que não tem nada a ver, né? É que na análise, o Lacan, ele fala, eu acho que a gente pode fazer uma aproximação entre essas coisinhas que não tem nada a ver com a besteira, Uhum. né? Aí a gente chega na análise, os pacientes chegam na análise e dizem assim, eu tenho a impressão que estou falando só besteira, né? Eu não articulei nada. Eu esqueci de fazer uma elaboração, né? E aí, o que o analista diz para o paciente é, fala o que ele tem na cabeça, né? Vai falando daí, né? É que, na verdade, tudo vai convergir, né? Para a questão, né? Assim, a questão de cada um, né? Essa aposta. E aí, então, essa coisinha nada a ver, né? Que um rio que entra no pescoço, as raposas que entram no pescoço, não sei o quê. Essas coisinhas, elas vão, de repente, servir como um operador para a saída, né? Estou aqui com a metáfora do frango na Talvez cabeça. porque tem um buraco por onde entra, tem um buraco por onde sai também. Né? Pode ser por aí, né? Mas justamente porque, veja só, o Lacan disse que a besteira, ela tem um limite, né? E o limite, ele vai dizer isso no seminário 20, que o limite para a besteira é a redução e a extração lógica, né? A lógica da cura, né? Construída aí, articulada, né? Que foi operada como uma redução, né? Daquilo que vai se reduzindo, vai ficando restos, né? Destroços, né? Destroços, coisas, né? Aquilo vai se decantando e até que se chega a esse quase nada, né? Que eu até já falei disso também, né? Essa coisinha assim, às vezes, olha, mas é só isso, né? Então, essa lógica que opera para uma redução, a lógica é isso, reduz, né? É o que reduz, né? E essa redução, justamente, da besteira, né? Dessa coisinha, desse nada a ver, assim, né? Que operou, é que permite também que você possa sair disso, né? Ao conseguir ver isso, né? Precisa de um deslocamento para você, porque a gente, como eu disse, né? A gente está dentro, mas quando você se desloca e vê a coisa de um outro ângulo, você, né? É o mesmo, é preciso minimamente relembrar para poder esquecer, né? Uhum. Ver algo para poder saber que não tem nada a ver. Sim, isso. Tá, Alba. E a gente faz mais um apanhado, se alguém tiver mais alguma questão para fechar. Oi, vocês me escutam? Sim. Se alguém mais Ah. se inscrever, levanta a mão que eu pego. Pronto, Alba. Estava meio cortando, porque eu estou aqui no consultório, estou usando o 3G. Agradeço demais, Eline. Parece que era a nossa reunião de cartel, né, Lia? Uhum. O Paiva está aí? Tá, não. O Paiva tá... Tá, não. Mas eu estou gravando aqui. Depois eu passo para ele. Porque vai ter que passar para o nosso cartel, porque a gente está falando de ressoar a lira ao extremo. E tudo que a Eline falou aí tem a ver com essa ressonância aí. Você conhece o texto do Busserru, né, Eline? Conhece muito bem. Então, por isso que eu estou dizendo. Ela conhece muito bem e hoje ela falou para o nosso cartel, assim. Estou muito agradecida. Só queria marcar umas 3 coisas, mas eu acho que você já respondeu antes da minha pergunta, porque não era bem pergunta, mas agora você acabou de responder quando você falou aí, porque eu pensei assim, primeiro eu achei interessante como você começa, porque é uma coisa que eu escuto muito da infância dos meus pacientes perto da minha idade. Eu não sabia que acontecia em todas as idades, é isso de ela me batia querendo que eu dissesse a verdade.
é uma coisa muito comum demais da gente escutar de pessoas assim, assim que eu vejo mais dessa minha idade, né? Que passaram por isso tão frequentemente. E, às vezes, o sujeito nem sabe de que verdade é essa, porque não tinha nada para contar dessa verdade, apanha, 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 sem saber, às vezes até inventa uma verdade que não existe só para se livrar da palmada, da palmatória, seja lá o que for. Aí eu achei interessante porque você coloca a verdadeira, né? A verdadeira que vem responder aí para essa verdade, né? Que pede que se diga, senão vai apanhar mais. E depois o processo de análise que faz da aversão para uma versão, né? Aversão. Muito interessante. E passando por isso que você disse, esse nada a ver, eu tomei mais assim, com esse frango, dessas alternativas que esse frango tem, dessas saídas, que é o rio, é a raposa e o outro que você esqueceu, e eu não lembro também agora, mas são saídas para se livrar do pai, né? O Freud não diz que o rei é o pai, e a gente pode fazer essa aproximação de dizer são saídas para ultrapassar o pai, que a gente precisa delas, por isso que é preciso fazer um caminho todo. Não é assim tão simples como a gente está falando aqui para chegar a esse esquecer, né? Então, era só agradecer e dizer que você falou para o meu cartel, a gente adorou. E vamos continuar. Depois eu acho que a gente vai continuar nessa coisa do assonante aí, dessa ressonância, do que ressoa, e tem a ver com a interpretação. Sim. E eu acho que é isso que você já respondeu antes de eu perguntar. Sim. A gente vai continuar falando. Sexta-feira eu estou aí. Né? Mas eu queria retomar, eu até coloquei entre parênteses aqui, que se houver tempo, eu ia falar um pouco só sobre essa questão dessa relação com ela me batia, para eu dizer a verdade, como bate numa criança, porque o Lacan ele vai retomar isso no seminário 17 para falar sobre a questão da fantasia, né? Então, que essa construção sobre a verdade, ela passa pela construção da fantasia do sujeito, né? Então... Que não é da verdade objetiva que se trata, né? Assim, Não. inclusive, a gente vê na clínica, como às vezes, a pergunta é por que que não me batia, né? Mesmo que aconteça ou que não, o ser batido é a estrutura. É a né? estrutura, exatamente, né? Então, essa verdade, né, passa por essa construção fantasmática. Eu até tenho uma citação aqui que eu faço no final do Lacan, que eu acho que podia retomar isso, é a questão esquecimento. Isso, de só onde o saber é falso que ele se preocupa com a verdade. Todo saber que não é falso não se preocupa com a verdade. Então, não precisa, por exemplo, no processo, a gente estar preocupado com será que ele está dizendo a verdade? Será que o sujeito está dizendo a verdade? Mesmo que ele esteja dizendo a mentira, aquilo ele consegue de alguma forma. Né? Aquilo faz parte da sua construção fantasmática. Então, por isso que a gente tem que se preocupar se é verdade ou se é... Tem que estar investigando, né? Não faça um detector de mentira aqui. É disso que se trata. Se fala, a verdade fala, né? Bom, alguém tem mais um comentário, alguma pergunta? Gente, eu agradeço, me deu muito trabalho, vou dizer a vocês, mas eu agradeço, né, a Lia, assim, por esse convite, porque me pôs a trabalho,
E a cada texto que eu escrevo, né? Acho que por isso que eu fiz questão de escrever um texto, né? Porque acho que tem uma função isso de escrever, né? Alguma coisa vai ficando mais clara, né? Assim, alguma coisa vai se colocando. Se desdobrando também, né? Sim. Um pouco mais. E não só isso também, essa possibilidade de conversar, né, de como que a coisa ressoa para vocês, né? Isso também volta para mim também com mais elaborações, né? Por isso que não se é analista de história, se está em função de, porque é a partir dessa função que se opera alguma coisa, né? Assim, se é cristaliza, né, a coisa ali, né? Enfim, não é disso que se trata. Obrigada. Então, também queria agradecer muito, Aline. Eu até fiquei emocionada vendo o texto, como eu disse, porque tem a ver com isso, com esse percurso que a gente vem fazendo e que sempre se troca, né? A gente conversa, a gente vai construindo, e quando eu vi tu falando aí sobre essa elaboração a partir da atividade do Instituto, né? Ressoou para mim como alguma coisa assim, é isso que a gente faz, né? Uma elaboração que é a partir de uma questão, que se articula com o saber, que tem a ver com a análise, que joga também com a supervisão, como isso tem a ver com o que é a formação, né? Isso é muito bonito de ver. Então, eu sei que você veio também pelo pedido de amiga, mas eu sei que foi, acima de tudo, pelas trocas e pela elaboração do que a gente tem construído, e tenho certeza que para cada um que escuta, alguma coisa ressoa, e a gente vai trabalhar muito ainda em torno disso nos nossos próximos encontros. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada aí vocês também da internet. Da outra vez eu desliguei vocês, não vez, hoje eu não vou fazer isso. Elines, até ser. Até! Obrigada.